pessoal, bem-vindo ao nosso segundo episódio do workshop O Novo Professor. No primeiro episódio a gente falou um pouco sobre o mindset. Se você não viu, volta lá no primeiro episódio para a gente poder trazer você para esse contexto de falar sobre a nova escola. No segundo episódio a gente vai falar sobre essa nova escola e como ela influencia dentro do processo. O objetivo desse episódio é justamente compreender as diferenças entre o EAD e o ensino remoto, revendo a lógica de ensino do presencial para o virtual, fazendo uso de atividades síncronas e assíncronas para preparar para o ensino híbrido. Bom, tem muito contexto aqui, igual o outro episódio quando a gente traz o objetivo, mas vamos detalhando aos poucos e vocês podem acompanhar também junto ao seu material de apoio que está disponível no link abaixo aqui na descrição do vídeo. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar nesse mindset produtivo, que a gente já falou, vamos ter um mindset produtivo, um mindset que a gente consiga se adequar a mudanças, um mindset que a gente busque aprender cada vez mais. É a seguinte frase que tem amarelo aqui diferenciado das outras, mas é o mesmo sentido. Aulas online não têm ou não deveriam ter a mesma lógica das aulas presenciais. Isso é uma verdade. Porque uma aula presencial de 50 minutos, ela não tem que ser exatamente uma videoaula de 50 minutos. São realidades diferentes, são contextos diferentes. Uma atividade didática de 50 minutos, ela deveria ser muito mais completa e rica do que 50 minutos de uma transmissão de conteúdo. E é claro, você tem uma conexão direta, você sente o feedback da pessoa no momento, você vê se ela está aprendendo ou não. Lembrando do conceito de ensino e aprendizagem, que a gente trouxe no primeiro episódio. Bom, e nesse contexto todo, o que a gente pode aproveitar para saber se uma aula é produtiva ou não, se o que a gente vai tentar trazer de solução é produtivo ou não? É a gente entender o que já acontece e o que a gente já pode trazer para a nossa realidade. A gente sabe que a realidade de cada um é diferente, mas a gente entender realmente o que é feito, o que já vem sendo feito e o que pode ser proveitoso para a nossa realidade. Falando sobre o conceito de educação à distância, que é a EAD, a gente tem, segundo o MEC, educação à distância é a modalidade educacional no qual alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e por isso faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. E aí a gente tem outro contexto que está sendo trabalhado nesse conceito de pandemia, que é o ensino remoto emergencial, que, segundo Charles Hopes, é uma mudança temporária de entrega de instruções para um modo de entrega alternativo, que de outra forma seriam ministradas presencialmente ou como cursos combinados ou híbridos, que retornarão a esse formato assim que a crise ou a emergência tiver diminuído. Bom, os dois conceitos ficam um pouco claros. Se for um pouco novo para vocês a EAD, eu acho que não, acho que todo mundo aqui está ciente que é. Às vezes o ensino remoto a gente ainda tem um pouco de dificuldade, porque, entre aspas, é um pouco novo, mas pelo conceito dá para entender mais ou menos quais são as diretrizes de cada um deles. Aqui a gente vai trazer um pouco das diferenças entre os dois conteúdos para ficar muito melhor exemplificado. Bom, EAD, videoaulas gravadas, ensino em massa e flexibilidade de horários. Então o aluno pode assistir o tempo que for a aula assim que ele estiver disponível. Já o ensino remoto emergencial, as aulas são em tempo real, com o mesmo professor que já ditava a matéria. Então ele continua a condução do processo e possui sempre um horário fixo, que seria o horário da aula presencial. Bom, na EAD eles tinham dúvidas com o tutor. No ensino remoto, a interação é direta com o professor durante a aula. Então a EAD seria mais ou menos esse episódio e o ensino remoto seria o nosso webinar ao vivo no final de agosto. Bom, na produção de materiais e atividades já são padronizados, justamente com o ensino em massa. Já no ensino remoto, os materiais são customizados pelo professor. O cronograma e calendário de atividades eles já são previamente definidos. Já no cronograma de atividades adaptados, no ensino remoto, eles são adaptados à realidade do ambiente, segundo a necessidade da escola ou da instituição de ensino. Bom, as avaliações do ensino à distância, ela é sempre padronizada, e a correção dela é em massa. Já a avaliação do ensino remoto,
ela é de acordo com o conteúdo abordado durante as aulas. Então a gente tem um segmento, ela tem uma certa customização daquele professor que está ministrando a aula. Bom, agora pensando nisso como um todo, o que é melhor, educação remota ou a educação à distância? Se a gente parar para pensar, a gente tem que falar completamente sobre a internet. Por que falar sobre a internet? Aliás, a internet ela é limitada ou ilimitada? No contexto de pandemia, hoje a gente sabe que tem muitas pessoas fazendo uso da rede. E será que esse uso da rede, ele tem a capacidade mínima para transmitir o conteúdo? Ele tem a capacidade mínima para poder fazer uma aula ao vivo sem que caia o sinal, que o aluno consiga absorver todo o conteúdo? E quando a gente fala nesse contexto, é importante a gente salientar sobre algumas atividades, que são as atividades síncronas e atividades assíncronas. O que seriam as atividades síncronas e atividades assíncronas? As atividades síncronas seriam atividades que gerem relação, que gerem realmente a discussão, que é em tempo real, o ao vivo. Já as atividades assíncronas, elas são feitas para essa interação ocorrer em horários determinados. Então elas são vídeos gravados, enfim, conteúdos já previamente estabelecidos. Isso aqui facilita a flexibilização de horários, facilita também como o aluno pode aprender, facilita na parte de tirar dúvidas também, depois de um determinado tempo, uma tutoria, enfim. E essa aqui a gente consegue dar o feedback imediato, que é importantíssimo no conceito de aprendizagem. Quando a gente está dando uma aula com o aluno interrompe tendo uma dúvida, a gente só parte do pressuposto que a turma só vai caminhar depois que aquele aluno sanar aquela dúvida. Bom, e aí a gente vem com um conceito muito legal que é de ensino híbrido. E o que seria o ensino híbrido? Ele vem do inglês, que é blended learning, que nada mais é do que a mistura de atividades online e atividades presenciais, justamente para que esse aluno desenvolva o seu aprendizado. E dentro do material de apoio para vocês vão ter uma abrangência maior sobre esse tipo de conteúdo. Mas, resumidamente, o conceito de ensino híbrido é esse. E aqui a gente tem um exemplo de um ensino híbrido. Como falado antes, o professor ele é mentor / facilitador e coordena todo esse processo de ensino híbrido, de atividades online e atividades presenciais. O aluno ele vira protagonista da sua aprendizagem, ele está centralizado dentro do processo. E como que esse ensino híbrido ele se dá? Ele se dá em debates e orientações, ele se dá em ferramentas digitais para acontecer essas atividades tanto presenciais quanto online, a pesquisa de campo, que é uma mão na massa, onde ele aprende mais, leitura e exercícios dentro do conteúdo que é apresentado pelo professor, e projetos e atividades mão na massa para a gente sempre se desenvolver como aluno. Bom, o segundo episódio fica por aqui. Agradeço a participação de vocês. Nos vemos no terceiro.